Seja bem-vindo para mais um episódio das Lendas dos Judeus. Vamos ler junto mais um episódio. Como sempre, um breve recado. Eu me chamo Hudson. Se é novo por aqui e gostar do conteúdo, deixe seu gostei, se inscreva e aperte no sino para receber notificação de todos os vídeos que eu posto semanalmente. Compartilhe, divulgue para o YouTube recomendar para mais pessoas. Vamos dar continuidade. Deixa eu compartilhar a tela. O episódio anterior foi o retorno ao Egito. Esse episódio agora é Moisés e Arão diante do faraó. O dia em que Moisés e Arão fizeram sua aparição diante do faraó, aconteceu de ser o aniversário de seu nascimento, e ele estava cercado por muitos reis, pois ele era o governante do mundo inteiro. E esta foi a ocasião em que os reis da terra vieram para lhe prestar homenagem. Quando os atendentes anunciaram Moisés e Arão, o faraó perguntou se os dois velhos tinham trazido coroas para ele. E recebendo uma resposta negativa, ele ordenou que eles não fossem admitidos em sua presença, até que ele tivesse visto e dispensado todos os outros desejosos de lhe prestar suas homenagens. O palácio do faraó estava cercado por um vasto exército. Foi construído com 400 entradas, 100 de cada lado, e cada uma delas guardada por 60.000 soldados. Moisés e Arão ficaram impressionados com essa demonstração de poder, e ficaram com medo. Mas hoje o Gabriel apareceu e os levou para dentro do palácio sem ser observado por nenhum dos guardas. E o faraó decretou punição severa sobre os sentinelas desatentos por terem admitido os velhos sem sua permissão. Eles foram dispensados e outros colocados em seus lugares. Mas a mesma coisa aconteceu no dia seguinte. Moisés e Arão estavam dentro do palácio e a nova guarda não conseguia impedir sua passagem. O faraó questionou seus servos como foi possível para os dois velhos entrarem, e eles disseram: "Nós não sabemos. Pelas portas eles não entraram. Nós não sabemos. Pelas portas eles não entraram. Certamente eles devem ser mágicos." Não bastante que o palácio fosse guardado por uma hoste, em cada entrada 2 leões estavam posicionados, e com medo de serem despedaçados, ninguém ousava se aproximar das portas. E ninguém podia entrar até que o domador de leões viesse e levasse os animais embora. Agora Balaão e todos os outros escribas sagrados do Egito aconselharam que os guardas soltassem os leões na aproximação de Moisés e Arão. Mas seus conselhos não serviram de nada. Moisés teve apenas que levantar sua vara e os leões saltaram em sua direção alegremente e seguiram a seus pés, saltitando como cães diante de seu mestre em seu retorno para casa. Dentro do palácio, Moisés e Arão encontraram 70 secretários ocupados com a correspondência do faraó, que era realizada em 70 línguas. Ao ver os mensageiros de Israel, eles se levantaram com grande admiração, pois os 2 homens pareciam anjos. Em estatura, eles eram como cedros do Líbano. Seus semblantes irradiavam esplendor como o sol, as pupilas de seus olhos eram como a esfera da estrela da manhã, suas barbas como ramos de palmeira, e suas bocas emitiam chamas quando as abriam para falar. Em seu terror, os secretários jogaram caneta e papel no chão e se prostraram diante de Moisés e Arão. Observe que todo esse esplendor não é só com Moisés, é com Arão também, né? Então os 2 representantes dos filhos de Israel se apresentaram diante do faraó e disseram: "O Criador dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, nós te pedimos, jornada de 3 dias para o deserto, e sacrificar a Iá, nosso Criador, para que ele não caia sobre nós com pestilência ou com espada." Mas o faraó respondeu dizendo: "Qual é o nome de teu Deus? Em que consiste a sua força e o seu poder? Quantos países, quantas províncias, quantas cidades ele tem sob seu domínio? Em quantas campanhas ele foi vitorioso? Quantas terras ele fez sujeitas a si mesmo? Quantas cidades ele capturou? Quando ele vai para a guerra, quantos guerreiros, cavaleiros, carros e condutores ele conduz?" Ao que Moisés e Arão responderam: "Sua força e seu poder enchem o mundo inteiro. Sua voz arranca chamas de fogo. Suas palavras quebram montanhas em pedaços. O céu é seu trono e a terra seu escabelo. Seu arco é fogo, suas flechas são chamas, suas lanças tochas, seu escudo nuvens e sua espada relâmpagos. Ele criou as montanhas e os vales. Ele trouxe espíritos e almas. Ele estendeu a terra por uma palavra. Ele fez as montanhas com sua sabedoria. Ele forma o embrião no ventre da mãe. Ele cobre os céus com nuvens.
Em sua palavra, o orvalho e a chuva descem para a terra. Ele faz as plantas crescerem do solo. Ele nutre e sustenta o mundo inteiro, desde os chifres sobre o rem até os ovos dos vermes. Todos os dias ele faz os homens morrerem, todos os dias ele chama os homens para a vida. Não tem explicação mais magnífica do que essa. O faraó pergunta qual é o poder de Deus, qual é o poder do seu Deus, qual é a terra dele, qual a conquista dele. E simplesmente Moisés e Arão dizem que o Todo-Poderoso é tudo. Tudo. Toda a expressão da natureza é o próprio Pai. Ótima definição. Continuemos. O faraó respondeu e disse: não preciso dele. Isso aqui é uma metáfora para o ego. Eu me criei, e se vocês dizem que ele faz o orvalho e a chuva descerem, eu tenho o Nilo, o rio que tem sua fonte sob as árvores da vida. E o solo impregnado por suas águas produz frutos tão grandes que são necessários 2 jumentos para carregá-los. E é saboroso, além de qualquer descrição, pois tem 300 sabores diferentes. Então o faraó mandou buscar os livros das crônicas do seu reino em seus arquivos, onde estão registrados os nomes dos deuses de todas as nações, para ver se o nome do Deus dos Hebreus estava entre eles. Ele leu: os deuses de Moabe, os deuses de Amon, os deuses de Sidom. Não encontra o seu Deus escrito nos arquivos. Moisés e Arão exclamaram: ó tolo, tu procuras o vivo nas sepulturas dos mortos. Este que lestes são os nomes de ídolos mudos, mas o nosso Deus é o Deus da vida e o Rei da vida eterna. Quando o faraó disse as palavras eu não conheço Iá, o próprio Criador respondeu dizendo: ó, seu patife! Você diz aos meus embaixadores, eu não conheço a força e o poder do seu Deus. Eis que eu te farei ficar de pé para mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja declarado por toda a terra. Tendo pesquisado em vão sua lista dos deuses das nações por uma menção ao Deus dos Hebreus, o faraó citou diante de si os sábios do Egito e disse-lhes: vocês já ouviram o nome do Deus deste povo? Eles responderam: foi-nos dito que ele é um filho dos sábios, o filho de reis antigos. Então falou Deus dizendo: ó tolos, vocês se chamam sábios, mas a mim vocês chamam apenas de filho de sábios. Em verdade, eu anularei toda a sua sabedoria e seu entendimento. O faraó persistiu em sua obstinação, mesmo depois que Moisés e Arão realizaram o milagre da vara. Na época que os 2 hebreus conseguiram entrar no palácio, guardado como estava por leões, o faraó havia mandado chamar seus mágicos, à frente deles Balaão e seus 2 filhos Jenes e Jambres. E quando eles apareceram diante dele, ele lhes contou sobre o incidente extraordinário, como os leões seguiram os 2 velhos como cães e os bajularam. Era a opinião de Balaão que eles eram simplesmente mágicos, como ele e seus companheiros. E ele orou ao rei para que eles viessem diante dele junto com eles, para testar quem eram os mestres mágicos, os egípcios ou os hebreus. Faraó chamou Moisés e Arão e disse a eles: quem acreditará em vocês quando disserem que são embaixadores de Deus, como fingem ser, se não convencerem os homens realizando maravilhas? Então Arão lançou sua vara ao chão, e ela se tornou uma serpente. Faraó riu alto. O quê? Exclamou ele. É tudo que seu Deus pode fazer? É o jeito dos mercadores levar mercadorias para o lugar se não houver nada lá. Mas alguém levaria salmoura para a Espanha ou peixe para Aco? Parece que vocês não sabem que sou adepto de todos os tipos de magia. Ele ordenou que crianças pequenas fossem trazidas, e elas repetiram a maravilha feita por Moisés e Arão. De fato, a própria esposa do faraó a realizou. Jenes e Jambres, os filhos de Balaão, ridicularizaram Moisés, dizendo: vocês carregam palha para Efraim. Ao que Moisés respondeu: para o lugar de muitos vegetais, levem vegetais para lá. Para mostrar aos egípcios que Arão podia fazer algo com sua vara que seus mágicos não podiam imitar, o Criador fez com que a serpente, na qual sua vara havia sido transformada, engolisse todas as varas dos mágicos. Mas Balaão e seus associados disseram: não há nada de maravilhoso ou espantoso nesse feito. Sua serpente devorou apenas nossas serpentes. O que está de acordo com uma lei da natureza? Um ser vivo devora outro. Se tu queres que reconheçamos que o Espírito de Deus opera em ti, então lança tua vara à terra, e se sendo madeira ela engolir vossas varas de madeira, então reconheceremos que o Espírito de Deus está em ti. Arão resistiu ao teste.
Depois que sua vara retornou sua forma original, ela engoliu as varas dos egípcios, e ainda assim, seu volume não mostrou aumento. Isso fez com que o faraó refletisse se esta maravilhosa vara de Arão não poderia engolir também a ele e seu trono. No entanto, ele se recusou a obedecer à ordem do Criador, de deixar Israel ir, dizendo: se eu tivesse o próprio Jacó, Israel, aqui diante de mim, eu colocaria uma pá e um balde em seu ombro. E a Moisés e Arão ele disse: por que vocês, como todo o resto da tribo de Levi, não são obrigados a trabalhar? Portanto, vocês dizem: vamos sacrificar a Iá. Se vocês tivessem pedido 1000 pessoas ou 2000, eu teria atendido seu pedido, mas nunca consentirei deixar 600 mil homens ir embora. Vamos ficar só com esse episódio.